Família, um projeto de Deus. A paz do Senhor, família! Tudo bem? Que bênção chegarmos a mais uma sexta-feira, mais um dia onde nós transmitimos esse conteúdo Família, um projeto de Deus. Um dia que está reservado para uma bênção especial nas nossas famílias. Começando por esse conteúdo, daqui a pouquinho você assiste ao Culto no Lar, depois você ainda tem o programa Anunciando o Evangelho Eterno e no final da noite, aquele conteúdo maravilhoso, Serenata Manaim. Você pode inclusive mandar o link para as pessoas que você conhece. De todos esses conteúdos, certamente Deus vai abençoar cada uma dessas pessoas que vai receber a sua mensagem. E hoje você vê aqui os pastores que estamos presentes a essa edição do programa Família e o Projeto de Deus. Pastor Marcelo Ferreira, paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor os companheiros, paz do Senhor todos que estão conosco. Amém. Pastor Fernando Almeida, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Josias, pastores, paz do Senhor os nossos irmãos e amigos que participam conosco. Amém. Pastor Wallace Rosete, a paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos os companheiros e todos os irmãos que nos acompanham. Muito bem. Olha só, nós estamos numa sequência que você tem acompanhado, onde nós temos tratado desse tema da família a partir de experiências de famílias da Bíblia. Então já falamos sobre diversas famílias e hoje nós vamos falar sobre Rebeca e Jacó, uma experiência de mãe e filho, uma experiência que fez com que o projeto de Deus tivesse continuidade pela postura, pela obediência, pela atenção ao projeto de Deus, à revelação, à vontade do Pai. Então, a continuidade aconteceu através desta família, daquilo que era a vontade do Senhor para Israel e para nós, né? Porque veio até o Senhor Jesus, de Jesus foi aberto para todos nós. E eu vou pedir ao pastor Fernando Almeida que leia um texto e já faça uma rápida abordagem, uma introdução acerca desse assunto que vamos tratar. Bem, o texto está em Gênesis, capítulo 25. Leremos os versos 22 e 23, que nos diz assim: E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Louvado seja o nome do Senhor. Rebeca foi muito sábia, né? Durante a gestação, ela percebeu que as crianças estavam em conflito, né? Em luta no seu ventre. E o que ela fez? Ela foi perguntar ao Senhor o que era aquilo. O que estava acontecendo dentro dela, né? O Senhor foi aquele que operou o milagre na vida dela. Rebeca era estéril. Pela oração de seu esposo, o Senhor operou ali um milagre e ela concebeu. Então ela foi aos pés do Senhor para saber o que estava acontecendo ali. E o Senhor disse a ela essa profecia, que haviam 2 nações, né? Um povo mais forte do que o outro povo, e o maior serviria ao menor. E com sabedoria, com fidelidade àquilo que o Senhor tinha dito a ela, tinha revelado a ela, ela agiu para que aquilo se cumprisse na família dela. Então a gente vê aqui uma mulher extremamente sábia, né, que conheceu a vontade do Senhor para o seu lar, para os seus filhos, e lutou para que aquilo fosse posto em prática, com sabedoria, com fidelidade ao Senhor, com autoridade dentro da sua casa, e aquilo que o Senhor disse a ela aconteceu no seu lar por conta da sua atitude firme e fiel ali à revelação do Senhor. Glória a Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai ver então o resultado, né, dessa postura de Rebeca. E, inclusive, eu só estou antecipando aqui, mas a gente volta a isso um pouco mais à frente, na sequência, num aspecto que é um aspecto que a igreja tem sido muito alertada hoje, da vigilância. Rebeca estava vigilante a ponto de perceber os tempos. Verdade. E as atitudes, né? Mas a gente chega daqui a pouquinho lá.
Deixa eu voltar um pouquinho, Marcelo, aqui, no versículo anterior, porque na semana passada nós vimos a experiência de Ana, salvo engano, na semana passada, que ali, dentro do contexto da família, do casal, ela orou e o Senhor ouviu a sua oração. O verso 21, o Fernando leu o verso 22, assim, e Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher. Então a gente vê que ambos têm, numa família, num lar, marido e esposa, têm acesso à resposta do Senhor e tem ambos o papel de buscar ao Senhor a solução para as situações no lar. É isso mesmo? Exatamente. Quando você tem um casal que trabalham juntos, nesse sentido, o pai e a mãe estão buscando juntos, o pai e a mãe estão criando juntos, o que também, infelizmente, é comum. Ter lares em que tem só uma figura lutando, enquanto o outro... Um exemplo que eu dou, o Alas Fernando, é o da Sunamita, que estava com o menino, né, morreu, e ela chega e pede 2 moços para ir ao profeta. E ele fala, mas hoje não é sábado, é lua nova. E ele fala, não, tá tudo bem, e foi embora. Ou seja, ali tinha todos os sinais que algo não ia bem. Foi como que aquele pai foi desligado. Porque ele tinha mandado o filho para casa passando mal. De repente a mulher chega pedindo 2 moços para ir no profeta. Não é, obviamente um problema. O ideal ali é que aquele pai tivesse subido o Monte Carmelo junto com a mãe. Que ele tivesse ido junto com a mãe buscar o profeta. Mas ele estava tão aéreo, tão desligado, que ele não percebeu que tinha um problema gravíssimo dentro de casa, ele não sabia. O filho estava morto em casa e o pai não sabia. Então, não é isso que o Senhor quer que os pais estejam juntos, subindo, indo ao homem de Deus, buscando o Senhor, que é um exemplo maravilhoso que encontramos aqui em Rebeca e Isaac. De Isaac. De qualquer sorte, existe, Wallace, um projeto que nós falamos aqui no início, quer dizer, Abraão, a ele foi revelado o projeto. Né? A gente vê dentro da história bíblica, da maneira como Deus lidou com o homem ao longo daquilo que está registrado na palavra até Abraão, o homem vivia uma experiência com o Senhor, de maneira, né, ali a família de Noé, você tem ali o próprio Adão, Eva, né, os filhos, e você tem aqueles outros personagens bíblicos que são desse período. Mas quando chega em Abraão, o projeto é revelado. Farei de ti uma grande nação, serão como as estrelas do céu e as areias na praia do mar. Ali o projeto, é a primeira vez que o projeto ele é aberto ao homem. E, naturalmente, é impressionante como isso é forte, né? Que muitas coisas chegaram a nós hoje, passadas de pai para filho daquela época. Não tinha imprensa, não tinha escrita ainda de maneira formal, não tinha papel, era tudo muito difícil de ser produzido. Então, Isaac, certamente, ouviu o projeto. Verdade. Até porque Isaac, era fruto de um milagre. Entendeu? E agora ele casa e a mulher estéril. Poupado, né? É isso, ele foi poupado ali, né, no monte. Verdade, então, agora ele casa e a mulher estéril. Então ele não estava orando só por si, pela sua casa. Ele estava orando pela obra, pelo projeto de Deus na sua casa. É isso? Isso mesmo, com certeza. E o papel, né, de Rebeca aí é fundamental, né? Por ela tomar ciência, por isso que é importante a gente saber o que Deus tem para nossos filhos ou para a nossa vida. Profético. Né? O aspecto profético, a gente tem aprendido na escola bíblica toda hora e tem falado sobre isso. Porque ela, quando viu a situação, ela desconhecia. O que está aqui? Que mistério é esse, não é verdade? E aí ela fez o quê? Né? Como diz o texto no verso anterior que você mencionou, né? No verso 21. Ela foi buscar o Senhor, pedir a resposta, no verso 22 mesmo, né? Ela foi orar ao Senhor para que o Senhor mostrasse para ela. E aí a nossa preocupação, né? O nosso dia a dia, esse aí fala do nosso dia a dia. A gente saber do Senhor o que o Senhor tem. Qual vai ser? Eu lembrei de um dos programas que nós falamos sobre isso. Vai ser bom para a tua obra? Se for bom para a tua obra, é bom para mim. Se não for bom para a obra, não adianta eu pedir ao Senhor. E foi por isso que depois ela lá na frente, não sei se é a hora, ela aconselha a Jacó a ir buscar o cabrito.
Isso, que é exatamente que é lá no capítulo 27, o resultado disso. No verso 8, diz assim: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando, que é a figura da igreja, né? Que ela está de posse da revelação. Então ela pode orientar. Ela diz, conforme te vai agora ao rebanho, traze de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para tu e teu pai, como ele gosta. E levá-los a teu pai para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então, na verdade, as pessoas algumas pessoas fazem um comentário como se ela tivesse enganado, não é verdade? Uhum. Mas, na verdade, ela estava de posse da profecia, exatamente, do aspecto profético, e por isso que ela insta com o filho, meu filho, vai lá fazer isso, né? Então, isso é notável, né? A figura dela como igreja, que a gente pode ir lá na parábola do primeiro milagre de Jesus, quando o Senhor fala que ela disse, faz o que ele mandar, né? As talhas, tudo. Então, o aspecto é extraordinário e a posição de Rebeca foi fundamental. Um ponto muito interessante é quando você olha a vida de Jacó, ele tem uma marca muito forte. Era um homem que amava e que lutou muito pela bênção. Ele já nasce lutando, né? Agarrando o calcanhar do irmão, ele agarra com o anjo, ele fica 20 anos lá com Labão, mudou o salário 10 vezes, ele não desistia da bênção dele. Com Raquel foi 7 anos, mais 7. Era um homem que ele sabia lutar por uma bênção. Isso. E onde que ele aprendeu isso? Com a mãe. A mãe que ensinou ele. Não tem dúvida. Quando chegou a hora da bênção, meu filho, você vai lá. Falou, não, mãe, se eu for, vai ser amaldiçoado. Vai não, você é amaldiçoado não. Porque ela tinha profecia. Você vai colocar... Mas eu não sou... Não, você vai colocar aqui... Ela ensinou o filho a lutar por uma bênção, o valor da bênção. E isso recai sobre todos nós pais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a lutar pela bênção, a insistir. Porque não vem às vezes na primeira oração, na segunda, mas você vai continuar buscando, vai servindo ao Senhor, no tempo do Senhor. Então, os pais que ensinam os filhos a amar a bênção e a lutar por elas, está criando um Jacó dentro de casa. Glória a Deus. Muito bom. Glória a Deus. Boa palavra. Fernando, você quer fazer um comentário? Só queria voltar aqui nessa questão que o Marcelo abordou no início dos pais lutarem juntos, né, pelo seu lar, pela sua família, pelos seus filhos. A palavra nos fala que Isaac casou com 40 anos. Quando os filhos nasceram, ele tinha 60 anos. Foram 20 anos de oração, de persistência. Não foi meses, não foi foram 20 anos de batalha ali aos pés do Senhor. Então, isso também é um ensino para nós, né? De perseverar, né? A igreja, essa é uma das características da igreja, né? E perseveravam, diz lá em Atos dos Apóstolos. Então, a perseverança é uma característica da igreja e nós, servos de Deus, precisamos dela, né? Quando estamos diante de uma promessa, de um projeto, como você citou, não veio ainda, não, mas tem uma promessa do Senhor. Então, eles juntos ali e Deus operou o milagre, né? Abrindo, né, a madre dela. E a segurança dela de posse da revelação. Meu filho, faça o que eu te mando. Uhum. Porque ela tinha certeza que era aquilo que tinha que ser feito. Por quê? Porque ela ouviu a voz do Senhor. Então, a importância de nós, pais, né, do pai, da mãe, de estar ouvindo a voz do Senhor para quando for lidar com as necessidades dos nossos filhos, né, nós íamos com segurança, sem dúvida, sem titubear no sentido de que será que é isso mesmo? Será que eu estou certo? Não, ela estava de posse de uma revelação, então ela foi com segurança e a palavra, faça o que eu te mando. Então, isso é maravilhoso. Muito bom essa colocação do Fernando, né? Porque ela diz, sobre mim seja a maldição. Muito né? bom. E disse, somente obedece a minha voz e vai... A segurança. Por quê? Bom. Porque ela ouviu a voz do Senhor. Isso. Né? Ela foi buscar ao Senhor e o Senhor falou com ela. Então, por isso que nós temos que levar os nossos filhos também a uma experiência para que eles próprios ouçam a voz do Senhor. Não seja a voz do pai, né, da mãe, mas eles têm uma experiência pessoal. Porque por isso que ele tem trabalhado muito, e o pastor tem batido muito essa tecla sobre a doutrina, né? Sobre a escola bíblica, a doutrina, a importância da doutrina.
Porque quando você tem essa doutrina na sua vida, ela te firma, você não titubeia, não vai ficar em dúvida diante dos questionamentos da situação. Se a gente for lá racionalmente, Isaac fez uma colocação aqui, né? Racionalmente, Jacó, né? Faz uma, mas espera aí, né? Ela falou, não, mas pode deixar aqui. Quem falou comigo foi o Senhor, né? Glória a Deus. Segurança, né? Muito bom, muito bom. E Josias, companheiros, uma coisa interessante, para pais que já têm filhos adultos, pais e filhos adultos, de Jacó e Esaú tiveram a mesma educação, o mesmo lar, né, os mesmos pais, a mesma palavra, as promessas, os testemunhos de Abraão, todos, mas cada um fez sua escolha. Esaú aborreceu o Senhor e Jacó agradou o Senhor. Onde é que eu estou querendo chegar? Que às vezes o pai, de filhos adultos que não estão servindo o Senhor, eles se sentem culpados. E isso nem sempre cabe, porque se o pai criou no Senhor, se o pai ensinou a palavra, se o pai deu testemunho, perfeito nunca vai ser. Todo pai, tanto os que estão na igreja que não estão, têm defeitos. A perfeição não é o certificado. Mas se você criou no Senhor, você deu um testemunho, lógico, você pode ter uma tristeza porque o seu filho não está na igreja, você pode ter até uma dor. Agora, não tem que haver a culpa se você fez sua parte. E aquilo que você deixou na infância vai estar lá. Uma hora pode vingar. Porque não tem exemplo maior para se dar do que de Deus Pai, que cria o primeiro homem, deu tudo a Adão, o seu amor, os seus bens, deu a terra e Adão falhou. Aí fala assim, então Deus falhou como pai? Não, Deus nunca falha, né? Foi a escolha de Adão. Então, os pais entenderem isso, não carregarem esse peso consigo, essa culpa consigo. Lógico, enquanto houver vida, vamos sempre estar orando que um dia, crendo no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa, nós cremos até o final, vamos crer. Mas não se sintam culpados se você fez sua parte. É o livre-arbítrio que o próprio Deus deu ao homem e que faz parte da decisão de cada um, né? Eu queria chamar vocês à reflexão do seguinte aspecto. Um dia Rebeca estava na sua casa, na casa do seu pai. Um dia, aparentemente como qualquer outro, ela vai ao poço buscar água e encontra Eliezer. E a vida de Rebeca muda. Ela tem uma transformação completa da sua vida em função de uma decisão que ela tomou diante daquilo que foi revelado a ela, que foi aberto para ela. E ela diz, eu irei. E ali a vida de Rebeca muda. Completamente. Muda de casa, vai casar-se com Isaac que ela nunca tinha visto na vida. E a Bíblia fala do amor entre os dois. Né? Ela descobre que é estéril, percebe que é estéril. Eventualmente não havia exames médicos naquela época que comprovassem, mas ela percebe que é estéril. 20 anos se passam. Aí o Senhor dá uma benção, glória a Deus. Eu me lembro da gravidez da minha esposa, quando o neném mexia na barriga, era um desespero, né? Aquele negócio incomoda e dói, não sei o quê. Imagina dois brigando lá dentro. Aí o texto que nós lemos diz que ela foi perguntar ao Senhor, por que eu sou assim? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não estou sob tua bênção, eu não estou no projeto. Né? O Senhor disse, não, calma, é isso mesmo. Tem que passar por esse momento, porque ali na frente vai acontecer isso. Então, Rebeca, e a reflexão que eu faço é o seguinte, se cada um de nós, servos do Senhor, que conhecemos a sua obra, que vivemos essa experiência, refletirmos sobre tudo que passamos, até o dia em que o Senhor transformou a nossa vida, até o dia que Eliezer apareceu, até o dia que o Espírito Santo tocou no nosso coração, tirou as escamas dos nossos olhos, nós passamos a entender no que nós estávamos sendo inseridos, do tamanho, da grandeza, da majestade do projeto que nós estávamos sendo inseridos. Que coisa maravilhosa. Quando nós continuamos ouvindo a voz do Senhor, as lutas vão vir, os momentos, as crianças vão mexer na barriga, é isso mesmo, incomoda para um lado aqui, ajusta para um lado ali, mas pode buscar o Senhor que o Senhor vai ter uma resposta. Foi o que Rebeca fez. Essa expressão que você está falando sobre o assunto, e leu que eu acho muito interessante, ela foi perguntar ao Senhor. Isso. Que, na verdade, a gente pode ter substituído, ela foi consultar ao Senhor. E isso faz uma diferença muito na palavra
Quantos casos a gente vê de lares que entraram em grande dificuldade porque tomaram muitas decisões e entraram em muitos caminhos sem perguntar ao Senhor. Um lar dirigido pelo Senhor é uma segurança. Glória a Deus. E até, o texto chega até nessa questão de conflito entre filhos. Está tendo um conflito entre os filhos? O pai, antes de sair fazendo no instinto, pergunta ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer aqui? Nisso, cada vez que a gente pergunta ao Senhor, que o Senhor responde, o Senhor nos livra de muitas aflições. Né? Traz de volta para dentro do projeto. Não é isso, Marcelo? E até porque, né, pastor Marcelo, que cada um tem um jeito diferente. Não existe ninguém igual. Pode ser até gêmeo, mas não, pode ser aparentemente igual. Mas tem uma diferença. Né? Até porque já está provado cientificamente que não tem nem a marca digital é igual. Né? Igual. Mas o gênio, a forma de ver, a forma de pensar, por isso que o pai tem que saber, às vezes, com um filho você age um pouquinho mais rígido, com outro, se você for do mesmo jeito, você vai afastar ele de você. É verdade. Então, um é mais sensível de um jeito, outro de outro. E aí, mostra também aqui, né, interessante, já que você abordou esse aspecto, também isso aí, eles tinham que lidar com os dois de uma posição diferente, né? É verdade. Um estava definido pela ordem, o outro queria pular fora, trocou tudo, né? Um era aventureiro, gostava do campo, outro gostava de estar na casa do pai. Eu sempre falei que pai é pai, mãe é mãe, não tem jeito, né? Então, esse aspecto. Agora, a Rebeca tem um lado muito interessante, não sei se cabe aqui no programa, né? É a voluntariedade dela, Sim. inserida no projeto, né? Ela, quer dizer, Deus já tinha revelado tudo para Eleazar e ela entra no projeto, ela entra no profético, né? Quando ela vai lá e dá água aos camelos, quando ela faz toda aquela voluntariedade dela, ela entra no profético de Deus, né? E Deus passa a honrá-la, né? Você vê que Deus depois lá na frente vai honrando a Rebeca, né, e tudo mais. Então, esse aspecto também é muito interessante, por isso que ela viveu a experiência dela para conhecer o esposo, deu a ela essa segurança na hora de tratar com os filhos, né? Igual Davi, quando Davi enfrentou Golias, né? Ele falou, ele foi comigo contra o urso e contra o leão, eu sei quem é o Deus que sirvo, não vai ser diferente agora, né? E dentro dessa relação de família, a pergunta de Saul, quando Davi voltou de vencer Golias, de quem é filho esse mancebo? Porque se esse camarada é assim, imagina o pai. Né? Ele traz consigo o DNA do pai, a característica do pai, o ensino do pai. Né? Que coisa maravilhosa. Mas a gente tem ainda alguns minutos, estamos perto de terminar, e eu queria voltar àquele aspecto que nós falamos aqui na abertura, que é da vigilância, do fato de Rebeca estar preparada para, no momento da realização do projeto, ela tem uma palavra para dizer e tem um posicionamento firme para dizer. Isso é muito bom. Quando ela viu que chegou a hora da bênção, de cumprir isso que ela ouviu do Senhor aqui, ela teve a vigilância e a firmeza de se posicionar, de posicionar Jacó como ele devia fazer. O que isso traz para nós como igreja hoje? Eu acho que o ponto fundamental nisso é uma mãe que guarda a profecia. Porque é até uma coisa que a gente tem que estar muito atento no nosso meio, porque nós temos, graças a Deus, uma abundância muito grande de dons espirituais. Cada momento o Senhor fala muitos dons. Você vê que houve uma profecia quando era criança, quando nasceram, ela guardou a profecia, que quantos ela só foi se cumprir, porque já era um homem adulto. Ela guardou a profecia. Então aquilo que você pediu orações pelo seu filho, você pediu uma imposição de mãos, você foi oração, teve um dom com seu filho, é importante guardar. Porque você vai, como Maria guardava tudo no seu coração para ir conferindo. Quando chegou a hora, como ela guardou a profecia, ela sabia o que tinha que ser feito. Olha, isso aqui é isso aqui. Porque senão, aquilo que até fala no seminário, né, Fernando? Você pede imposição de mãos hoje, tem dons, daqui 3 dias você pede outra imposição de mãos, tem outro dom, já esqueceu de cá, já esqueceu de cá, já esqueceu outro de cá, quer dizer, não faz sentido. Guarda a profecia, que quando chega a hora, você sabe o que tem que fazer, né? E aí você discerne o tempo e o momento. O tempo e o momento, que é o tempo. A igreja precisa estar preparada, o servo no lar precisa estar preparado para isso, para discernir o tempo e o momento. Eu me lembro de dia 1º de janeiro, num culto do lar, na sexta-feira, o senhor ter dado uma visão a meu respeito, eu era adolescente, jovem, e eu passar o ano esperando esse dom acontecer. E eu me lembro do dia que aconteceu, entendeu? Do dia que o senhor respondeu, falou, aquilo que eu falei contigo
lá no início do ano, eu estou cumprindo agora. Ninguém sabia, mas o Senhor sabe e nós precisamos guardar isso aí. E é importante isso que o Marcelo falou, né? O dom, ele não cai por terra, né? O dom, ele vai se cumprir. A palavra não volta vazia. Não volta vazia. Então, quando ela ouviu Isaac falando com Esaú, ela diz assim, e Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. Então é como se ela estivesse falando, é o momento. É o momento daquela profecia se cumprir. E então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tem ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo. Então você vê como que ela discerniu na hora certa, no tempo certo, aquilo que Deus tinha falado quando as crianças ainda estavam no ventre. Já devia ter o quê? 20 anos, 20 e poucos anos aqui, né? Então, é uma mãe que está embaixo do governo do Espírito Santo, né? Uma mãe debaixo do governo do Espírito Santo. É uma pena, mas a gente tem que encerrar por cada hora e nós podíamos dizer o seguinte, dentro de todo o contexto familiar, a Rebeca tinha uma mensagem para Jacó. Ela tinha uma orientação para Jacó. E dentro de todo o contexto familiar e da vigilância da igreja, e daquilo que estamos ouvindo, que está acontecendo, e vendo que está acontecendo, o momento é dizer para os nossos filhos, para estarem preparados que Jesus está voltando para buscar a igreja, né? Jesus voltará em breve para buscar a sua igreja. Esse é o momento. Queridos, amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito bem, mais uma vez foi um prazer, uma alegria. E a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Família, um Projeto de Deus. Se Deus quiser, na próxima semana, né, na próxima sexta-feira, nós estaremos juntos mais uma vez com mais edição, trazendo mais um tema bíblico, uma história bíblica e aplicando aqui a nossa vida, as nossas famílias. Deus abençoe. Um bom fim de semana a todos. A paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.